Olá, ouvintes! Começamos mais uma edição do podcast Matriz e dessa vez o tema é a reforma da Previdência dos militares no Rio Grande do Sul. A proposta do governo do estado foi a única do pacote de mudanças encaminhado no final do ano passado à Assembleia Legislativa que não foi à votação. E agora a gente vai explicar um pouco melhor dessa tramitação e o que vem pela frente. O governo do estado encaminhou uma proposta para que os servidores militares tivessem as mesmas alíquotas dos servidores civis. Em outras palavras, deveria haver o escalonamento de 10,5% a 22%, de acordo com o vencimento de cada um dos servidores. A justificativa do governador Eduardo Leite era de igualdade entre os servidores. O governo tem segurança de que é correto, é legal, é constitucional e é justo que se tenha a previdência, a contribuição das alíquotas previdenciárias no mesmo patamar dos servidores civis. Mas nós continuaremos aí em discussão e em diálogo, como sempre fizemos, com a nossa base aliada para construir esta solução. Porém, o impasse principal é que o governo federal aprovou e sancionou uma reforma previdenciária específica para os militares no final de 2019. Ao contrário do escalonamento, a proposta aprovada estabeleceu a alíquota de 9,5% em 2020 e 10,5% em 2021. Assim que foi encaminhado, o projeto recebeu questionamentos por parte de algumas bancadas na Assembleia Legislativa, e especialmente o MDB, a maior bancada entre os aliados. A principal contestação era exatamente o fato desse projeto ir contra ao estabelecido na reforma nacional, como apontaram alguns parlamentares MDBistas. Diante da pressão, o governo encaminhou, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, uma ação no Supremo Tribunal Federal, contestando o ponto da reforma nacional, que determina que os estados adotem as alíquotas previstas na legislação federal. O argumento da PGE era de que a União estaria extrapolando a sua competência para a edição de leis e comprometendo a autonomia dos estados com essa determinação. Em 19 de fevereiro de 2020, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar atendendo ao pleito da PGE. Após ser retirada de pauta na convocação extraordinária de janeiro, o governo do estado e seus articuladores no legislativo retomaram as discussões agora no mês de fevereiro, com mais intensidade nas últimas 2 semanas. Afinal, qual é a situação da proposta atualmente? O projeto de lei complementar PLC 5/2020 segue a tramitação normal no Legislativo. O primeiro caminho é a apreciação do mérito na Comissão de Constituição e Justiça. Na reunião desta terça-feira, dia 10 de março, o projeto foi distribuído para a relatoria. E como adiantado pela colunista Thaline Opitz, o desafio de análise ficará com o deputado estadual do PSB, Elton Weber, que deverá apresentar o seu parecer. Até aí, tudo simples. Porém, nas negociações políticas, nem tudo é tão simples assim. Até aí, tudo certo. Porém, nas negociações políticas, nem tudo é tão simples. Estamos acompanhando basicamente 2 movimentos neste momento. O primeiro é o movimento dos partidos, especialmente das bancadas na Assembleia Legislativa, diante do desgaste político de votar um projeto dessa magnitude neste momento. O segundo ponto é a mobilização das entidades de categorias atingidas com a nova proposta. E para entender um pouco, contamos com a participação da colunista de política, Thaline Opitz, que tem acompanhado de perto esse assunto. Tudo bom, Thaline? Tudo bem, Maureen, para ti e para quem está nos ouvindo. Então, eu começo te perguntando um pouco como é que está sendo essa análise por parte dos deputados de votar esse projeto, né, que já tem essa tramitação, que já vem desde o ano passado e que está nesse momento na Assembleia Legislativa. Como é que tu está vendo esse panorama? Bom, Maureen, majoritariamente os deputados, pelo menos da base aliada, são
favoráveis, sim, à aprovação desse texto. Vamos relembrar ali um pouquinho. O projeto acabou sendo adiado, a votação adiada foi o único do pacote não votado na extraordinária em função de uma dúvida jurídica inicialmente levantada pelas bancadas do MDB, a maior da base e também do PSL. O governo recorreu ao Supremo, obteve uma liminar, em tese, garantindo segurança jurídica sobre o tema. A partir de então, as bancadas da base que apresentavam resistência já assumem que sim, votarão um projeto que na análise do mérito não deve acontecer nenhuma reviravolta e os votos devem ser favoráveis. Uma ou duas, algumas dissidências pontuais podem acontecer, mas nada que interfira no resultado favorável para o governo. Cenário atual. Quais são as duas coisas que a gente tem que ponderar? Primeiro, há uma manifestação clara desses aliados, especialmente do MDB, como eu falei, a maior bancada da base, e também do PP, que é a bancada dos articuladores do governo, os articuladores políticos, do líder Frederico Antunes e do chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, de que é o governo que tem que garantir que esse projeto chegue ao plenário. O que eles estão querendo dizer com isso? O governo tem que pedir o regime de urgência e não será concedido acordo de líderes, que também é uma iniciativa que limita muito a tramitação do projeto dentro da Assembleia e coloca o texto no plenário quase que 10 dias depois do acordo efetivamente concedido. A análise dos deputados, eles deixam isso muito claro, é que a prerrogativa, a responsabilidade é do governo por um motivo bem simples. O governo tem que arcar com o desgaste político de colocar o texto, neste momento, em plenário. Os votos, posteriormente, no cenário de hoje, devem garantir, até com folga, a aprovação dessas alterações dos militares. Especialmente porque já foram aprovadas as alterações em relação aos servidores civis. Então, há este entendimento do governo, e na prática ele tem sim muito de fundo de verdade, de que precisa acontecer essa equalização, que a categoria dos militares não pode acabar, entre aspas, blindadas, o que ocorreria se o projeto fosse rejeitado no plenário da Assembleia. Então, de uma maneira para entender como ele está na CCJ, nós até já havíamos comentado com a relatoria do deputado Elton Weber, se seguisse o trâmite normal, né, o deputado apresentaria o seu parecer, seria votado na CCJ, depois ele iria ficar à disposição dos líderes para decidir um acordo e colocar ele em votação. Então, a ideia é tentar encurtar esse período e essa tramitação, o governo estabelecendo o pedido de urgência de 30 dias, o projeto passa a trancar a pauta e obriga todos os deputados a votarem o projeto. Tem uma questão importante. Como o projeto foi distribuído para a relatoria nesta terça-feira, como tu mencionaste, mas antes disso, na última semana, já havia sido aberto o prazo para apresentação de emendas parlamentares. Quando o governo solicitar o regime de urgência, esses prazos serão contabilizados. Então, a partir do pedido de urgência, não serão mais 30 dias. O prazo já vai ser bem menor. Cerca de 2 semanas, exato, dependendo do pedido. Até a chegada do projeto em plenário. Porém, tem uma... Aí o relatório deve acabar nem sendo votado, Maura, exatamente. em função dessa acaba iniciativa. Pulando a ordem e a prioridade, né, ganha mais destaque. Ao mesmo tempo, Thaline, tu tem conversado ali no programa do Esfera Pública, da Rádio Guaíba, bastante com algumas lideranças, né, das categorias atingidas, porque a Brigada Militar ela não é ela é uma instituição, porém ela é dividida em várias categorias. Sempre tu comentaste, desde o ano passado, quando o governo apresentou esse pacote, de que a pressão dos servidores é diferenciada de acordo com as suas áreas. E a que a da segurança pública tem um viés bem diferenciado. A gente acompanhou as manifestações na região nordeste do país, agora com os protestos de algumas categorias da área da segurança. Como é que tu avalia essa movimentação e de que maneira que isso pode gerar uma pressão contrária à votação desse projeto? É por isso que eu mencionei que, neste momento, o cenário é favorável ao governo, porque justamente as categorias da segurança pública têm uma capacidade de mobilização e pressão que tem um efeito muito mais efetivo
na Assembleia Legislativa, muito em função do temor que gera o aquartelamento, entre aspas, que é a paralisação de categorias da segurança, paralisação, aliás, proibida pela Constituição Federal, por legislação, mas qualquer tipo de aquartelamento acaba gerando ansiedade, temor na opinião pública, e isso também reflete na Assembleia Legislativa. Há uma diferença também nas formas de atuação e de pressão, como tu mencionou, Maureen, das diferenças, digamos, instâncias hierárquicas dessas áreas da segurança pública, da Brigada Militar, Polícia Civil e, inclusive, envolvendo outras categorias, como os próprios bombeiros, que a gente também ouviu no Esfera Pública. Enquanto comandantes defendem justamente a observação da legislação e sustentam que as ações contra o projeto serão tomadas no campo jurídico, representantes de sindicatos dos andares de baixo deixaram muito claro que isso não é uma orientação que será seguida, e frases desses representantes de sindicatos são no sentido de que o andar de cima, neste quesito, mobilização, não manda no andar de baixo. Outra frase bastante mencionada é que o governo está mexendo num barril de pólvora. Então, isso dá um indicativo. Por enquanto, o ambiente é calmo, mas a partir do momento que o projeto começar a avançar na Assembleia Legislativa, de um tensionamento, sim, crescente e de uma pressão muito grande dessas categorias da segurança pública. Esse vai ser um tema que vai ter desdobramento ao longo do mês de março, especialmente agora com a aceleração das atividades na Assembleia Legislativa, que também acontece num contraponto, né, da proximidade das eleições municipais. Cada tempo que avança, isso era uma preocupação que o governador já tinha manifestado desde o final do ano passado, era tentar aprovar esses projetos o mais rapidamente possível para não ter essa contaminação do período eleitoral. Então, de uma certa maneira, essa pressa também pode acabar marcando presença nesse momento, né, Thaline? Pode sim. A cada dia que passa, o calendário eleitoral fica mais próximo. É claro que isso tem reflexo na Assembleia Legislativa, mas nesse momento eu acredito que esse é o fator menos importante em toda a composição política em torno justamente desse projeto. O que acaba pesando mais é que já começam as discussões e as negociações, Maureen, envolvendo também alterações sobre uma proposta de reforma tributária. Então, essas duas pautas são as que vão acabar mobilizando a atenção dos parlamentares, pelo menos ali até abril, maio. A expectativa é de votação da questão previdenciária dos militares em abril, e a partir de então os deputados voltando para a questão da reforma tributária. Essa sim vai ser muito mais, além de polêmica, promete ser muito mais contaminada por questões políticas em função das disputas de outubro, em que muitos dos deputados irão tentar se eleger às prefeituras de seus municípios, suas bases eleitorais. A reforma tributária vai ser, sim, assunto aqui no podcast logo mais. Inclusive, as negociações já começaram ainda um pouco mais incipientes, né? A Secretaria Estadual da Fazenda apresentou já um pré-projeto ao governador Eduardo Leite, apenas para relembrar, na sexta-feira da semana passada. Ele adiantou alguns pontos, como a progressividade do ICMS, como adiantou a repórter Flávia Benfica na edição desta terça-feira do jornal Correio do Povo. Mas a gente vai acompanhar esses desdobramentos nos próximos dias. Eu quero agradecer a edição e a captação de áudio de Israel Mesquita, a participação com as observações maravilhosas da Thaline Opitz. E até a próxima, a gente fica aqui na escuta. Thank you.